Escuta com atenção. Se essa mensagem chegou até você agora, é porque algo que estava escondido dentro de você não pode mais continuar em silêncio. Isso não é coincidência, é um sinal. Talvez você tenha passado a vida inteira sentindo que não se encaixava, como se houvesse uma parte sua que não conseguia ser explicada em palavras. Uma presença, uma força silenciosa, uma verdade interna que sempre pediu espaço, mas que o mundo tentou calar. Você tentou ser discreto, tentou diminuir o brilho para não incomodar, tentou se adaptar para sobreviver, mas algo dentro de você nunca aceitou ficar escondido. E agora, de repente, tudo mudou. O desconforto aumentou, o silêncio ficou pesado, e aquela sensação antiga voltou mais forte do que nunca. Chegou a hora. Antes de continuar, escreva "eu sei" nos comentários. Não para mim, mas como um reconhecimento interno de que você sente que existe algo em você que não pode mais ficar oculto. Porque o que Deus colocou dentro de você não foi feito para morrer em silêncio. Foi guardado para ser revelado no tempo certo. E esse tempo começa agora. Desde cedo, você carregou uma sensação difícil de explicar, como se algo dentro de você observasse o mundo de um lugar mais profundo, percebendo nuances que passavam despercebidas para a maioria. E mesmo quando ainda era pequeno, já existia essa impressão silenciosa de que sua presença não era comum, não no sentido de superioridade, mas de propósito. Como se sua alma tivesse sido marcada antes mesmo de você aprender a nomear o que sentia. E isso nunca foi fruto da imaginação, porque o espírito reconhece aquilo que o céu já decidiu, e o coração sente antes que a mente compreenda, criando em você uma consciência antecipada de que sua história seguiria um caminho diferente. Você tentou se misturar, tentou agir como os outros, tentou silenciar o que pulsava dentro de você para evitar estranhamentos e conflitos, mas mesmo quando fazia tudo para não chamar atenção, sua essência permanecia evidente, não pelo barulho, mas pela presença, porque há pessoas que carregam uma atmosfera que fala sem palavras, e você sempre foi uma delas. Alguém cuja energia espiritual se manifesta no silêncio, no olhar atento, na sensibilidade que percebe o que não é dito. E isso não foi aprendido, foi entregue como parte de quem você é desde o início. Enquanto muitos caminhavam sem se questionar, você sentia um peso diferente, uma responsabilidade invisível, como se houvesse algo esperando o momento certo para despertar completamente. E mesmo nas fases em que você tentou se esconder de si mesmo, havia uma mão invisível te guardando, te conduzindo, te preservando de se perder por completo, porque Deus planta marcas eternas antes mesmo do chamado ser compreendido. E como está escrito em Salmos 139:16, todos os seus dias já estavam escritos, quando ainda não havia nenhum deles, o que significa que nada do que você viveu foi aleatório ou fora do plano. Esse sinal interior nunca desapareceu, apenas ficou adormecido em alguns momentos, especialmente quando o mundo tentou te convencer de que você era sensível demais, profundo demais ou diferente demais para pertencer. Mas o céu nunca errou ao te formar, e cada detalhe da sua personalidade carrega intenção. Cada experiência moldou camadas do seu espírito, cada lágrima fortaleceu sua percepção, e mesmo quando você achou que estava atrasado ou deslocado, o céu estava apenas te amadurecendo para o tempo exato da revelação. Nada em você foi criado por acaso, nem sua intensidade, nem sua capacidade de sentir profundamente, nem sua inquietação com a superficialidade da vida. Tudo isso são sinais de alguém separado para enxergar além, para tocar onde muitos não alcançam, para carregar luz em ambientes de sombra. E agora, ao ouvir essas palavras, algo dentro de você reconhece essa verdade com firmeza. Porque quando o Espírito confirma, não há confusão, apenas um alinhamento silencioso entre o que você sempre sentiu e
o que o céu finalmente começa a revelar. Houve um tempo em que você acreditou estar ficando para trás, como se a vida avançasse para todos, enquanto você permanecia em um lugar invisível, observando portas se abrirem para outros e se manterem fechadas para você. Mas o que parecia atraso era, na verdade, cuidado, porque o céu nunca se apressa quando o que está sendo formado é precioso, e mesmo nos dias em que você se sentiu esquecido, havia uma proteção silenciosa ao seu redor, impedindo que você fosse exposto antes de estar fortalecido. O suficiente para sustentar aquilo que estava por vir. E esse recolhimento não foi abandono, foi zelo. Enquanto você caminhava em silêncio, Deus trabalhava em camadas profundas do seu espírito, moldando sua sensibilidade, curando feridas invisíveis e ajustando seu coração para não se perder quando a luz chegasse, porque aquilo que é valioso não é colocado em qualquer lugar, nem entregue a qualquer tempo, e assim como sementes precisam ficar escondidas na terra para criar raízes fortes, você também precisou desse período longe dos olhares para que sua estrutura interna fosse firmada de forma segura e duradoura. Muitas vezes você não entendeu por que precisava esperar tanto, porque suas orações pareciam ecoar no vazio e por que o reconhecimento não chegava, mas há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, como está escrito em Eclesiastes 3:1. E quando o céu determina um tempo, nenhuma força humana pode acelerar ou atrasar, porque o relógio de Deus não responde à ansiedade, ele responde à maturidade, e você estava sendo preparado para não apenas receber, mas sustentar o que foi prometido. O silêncio que te envolveu não foi castigo, foi treinamento. Foi ali que você aprendeu a ouvir a própria alma, a discernir a voz de Deus sem depender de aplausos, a permanecer firme mesmo quando ninguém estava olhando. E esse período te ensinou a confiar mais no céu do que nas circunstâncias, a se fortalecer por dentro antes de se posicionar por fora, criando em você uma base espiritual que não se quebra com facilidade. Agora, ao olhar para trás, algo começa a fazer sentido dentro de você, porque entende que se tivesse sido revelado antes, talvez não estivesse pronto para lidar com o peso, com as responsabilidades e com as expectativas que acompanham aquilo que Deus libera. E é exatamente por isso que você foi guardado, preservado e separado por um tempo, porque o que está prestes a ser revelado não é comum, e o céu só expõe quando sabe que o escolhido já aprendeu a permanecer firme, mesmo quando tudo parecia silencioso. Em algum ponto da sua caminhada, começaram a surgir vozes tentando te convencer de que você era demais em alguns aspectos e insuficiente em outros. Pessoas que não entendiam sua profundidade, tentando te encaixar em moldes pequenos demais para aquilo que você carrega. E pouco a pouco essas tentativas foram se repetindo em gestos, palavras e expectativas que buscavam suavizar sua essência, diminuir sua intensidade e limitar sua visão. Não por maldade consciente em todos os casos, mas porque aquilo que foge do comum costuma incomodar quem aprendeu a viver apenas na superfície. Com o tempo, essas vozes externas começaram a se misturar com pensamentos internos, criando momentos em que você quase acreditou que precisava mudar quem era para ser aceito. E houve dias em que você se perguntou se não seria mais fácil silenciar o que sentia, reduzir seus sonhos e ajustar sua fé para caber na expectativa alheia. E essa luta interna foi uma das mais difíceis, porque quando a dúvida nasce dentro, ela parece mais verdadeira. Mas mesmo nesses momentos, algo em você resistia, uma centelha que não se apagava completamente, mesmo sob pressão constante. Você pode não ter percebido na época, mas cada tentativa de te apagar revelou o quanto sua luz era real, porque ninguém tenta diminuir aquilo que não representa ameaça, e o céu observava cada lágrima silenciosa,
cada noite de confusão e cada esforço seu para continuar caminhando mesmo quando a própria identidade parecia instável. E foi nesse processo que a sua fé deixou de ser emprestada e passou a ser construída, não baseada na aprovação dos outros, mas na certeza de que Deus não comete erros. Ao formar alguém, existe uma verdade que sustenta você até hoje, mesmo quando tudo parecia contrário. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, como está escrito em Romanos 11:29, o que significa que nenhuma opinião humana, nenhuma rejeição e nenhuma tentativa de te moldar conseguiu anular aquilo que o céu declarou sobre sua vida. Porque o que nasce do propósito divino não depende de validação externa para existir. Ele apenas aguarda o tempo certo para se manifestar com firmeza. Agora, você começa a compreender que tudo o que tentou te apagar serviu para te fortalecer por dentro, criando raízes mais profundas e uma consciência espiritual mais madura. E ao reconhecer isso, algo se reposiciona em você, porque entende que o que vem do céu não pode ser destruído pela opinião humana, apenas refinado pelo processo. E essa certeza te coloca de pé novamente, não com arrogância, mas com autoridade tranquila, sabendo que sua essência permanece intacta, guardada e sustentada pelo próprio Deus. Algo dentro de você começou a se mover de forma diferente, uma inquietação que não vem de ansiedade comum, mas de um chamado que desperta, como se o Espírito estivesse avisando que o tempo de apenas observar chegou ao fim. E mesmo tentando seguir a rotina, existe um incômodo constante, uma sensação de que permanecer onde está já não combina mais com quem você se tornou por dentro, porque quando Deus começa a revelar, Ele primeiro agita o interior, criando um desconforto que não permite mais acomodação nem fuga. Você percebeu que fingir já não funciona como antes. Sustentar versões menores de si mesmo se tornou cansativo, desgastante e até doloroso, porque aquilo que antes parecia proteção, agora soa como prisão, e cada tentativa de se esconder gera um peso maior no peito, não como condenação, mas como convite, um chamado silencioso para alinhar quem você é por dentro com a verdade que o céu já estabeleceu. E esse processo não acontece de forma suave, ele acontece com firmeza, porque envolve libertação. Existe uma luz em você que começou a pressionar as paredes do silêncio, uma presença que se recusa a continuar abafada, porque como está escrito em Mateus 5,14, a luz não foi feita para permanecer escondida, ela foi criada para iluminar. E quando essa verdade começa a ecoar no espírito, não há mais como ignorar, pois tudo que é verdadeiro busca espaço para existir, e tudo que vem de Deus carrega a urgência do propósito, mesmo quando o coração ainda tenta resistir. Esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de transição. É o ponto em que o que você era já não sustenta o que você está prestes a se tornar. E por isso, o antigo começa a incomodar. As máscaras pesam, os ambientes parecem apertados demais, porque o espírito reconhece que chegou a hora de emergir, de sair das profundezas do preparo e respirar o ar da revelação, mesmo que isso exija coragem e entrega. Agora, ao sentir esse movimento interno, algo se ajusta dentro de você, porque entende que o incômodo não veio para te ferir, veio para te posicionar, não veio para te confundir, veio para te alinhar. E quando você aceita esse processo, o medo perde força e a clareza começa a nascer, mostrando que tudo o que foi guardado até aqui está pronto para se manifestar, não por vaidade ou exposição, mas porque o tempo determinado chegou e a verdade não pode mais permanecer escondida. Algo começou a mudar na forma como as pessoas reagem. Quando você chega, mesmo que ninguém diga nada claramente, existe uma percepção diferente no ar, olhares que demoram um pouco mais, silêncios que ganham peso,
conversas que mudam de tom, porque há uma presença que não depende de esforço para ser percebida, e você sente isso sem precisar de confirmação, como se o ambiente respondesse àquilo que foi ativado dentro de você, não por vaidade ou exposição, mas porque quando o céu começa a se manifestar em alguém, a atmosfera reconhece antes das palavras. Você talvez ainda fale pouco, talvez continue discreto em muitos momentos, mas sua energia espiritual comunica mais do que qualquer discurso, porque há coisas que não precisam ser explicadas, apenas sentidas, e a sua presença passou a carregar uma mensagem silenciosa de firmeza, de verdade e de alinhamento, algo que toca quem está perto mesmo sem contato direto, e isso não vem de você tentando impressionar, vem do descanso de quem parou de lutar contra aquilo que é. Há situações em que você percebe que as pessoas se sentem à vontade para se abrir perto de você, outras em que elas se sentem confrontadas sem que você diga uma única palavra. E isso acontece porque quando Deus está sobre alguém, até o ambiente reconhece, como aconteceu com os discípulos em Atos 4:13, quando perceberam que eles haviam estado com Jesus, e essa mesma marca começa a ser notada em você, não como um título, mas como uma evidência espiritual que não pode ser fabricada. O que antes parecia invisível agora começa a ganhar forma, pequenas confirmações surgem, gestos simples carregam significado maior, e você percebe que aquilo que ficou guardado por tanto tempo não está mais escondido como antes, porque o céu começou a permitir que a luz atravesse as camadas do silêncio. E isso não acontece de uma vez só, acontece gradualmente, para que você também se acostume com essa nova realidade sem perder a humildade que te trouxe até aqui. Dentro de você nasce uma compreensão mais profunda de que essa visibilidade não é sobre ser visto, mas sobre ser reconhecido no propósito. E essa consciência te mantém com os pés no chão e o coração alinhado, porque sabe que tudo isso não veio para inflar o ego, veio para cumprir um chamado, e ao aceitar essa verdade com maturidade, você percebe que a presença que agora é notada sempre esteve aí, apenas aguardando o tempo certo para se tornar evidente. Você tentou se calar mais vezes do que consegue contar. Engoliu palavras, segurou impulsos, adiou decisões importantes tentando manter tudo sob controle. Mas havia algo dentro de você que não aceitava mais o silêncio como opção. Uma chama que crescia a cada tentativa de recuo, porque quando o céu decide acender algo no interior de alguém, não é para decorar a alma, é para mover, transformar e conduzir, e esse movimento começou de forma sutil, quase imperceptível, até se tornar impossível de ignorar. Com o tempo, você percebeu que suas palavras passaram a carregar um peso diferente, não um peso de cobrança, mas de verdade, e até suas decisões começaram a gerar impacto além do esperado, porque existe um respaldo espiritual quando alguém fala a partir do alinhamento com Deus. E mesmo quando você tenta ser simples, há uma autoridade que acompanha sua voz, uma firmeza que não nasce do orgulho, mas da convicção de quem já não consegue negociar aquilo que foi despertado por dentro. Esse fogo interior não surgiu para te consumir, surgiu para te posicionar. E assim como aconteceu com Jeremias, que declarou em Jeremias 29 que a palavra ardia em seus ossos como fogo e ele não conseguia contê-la, você também começou a sentir esse mesmo ardor, essa urgência santa que não permite mais acomodação, porque quando o chamado desperta, ele exige expressão, mesmo que isso provoque medo, mesmo que exija coragem para sair de onde sempre foi confortável. Houve momentos em que você pensou em voltar atrás, em fingir que nada estava acontecendo, em se distrair para não lidar com essa intensidade crescente. Mas toda vez que tentou, a inquietação aumentou, mostrando que esse fogo não é emocional, é espiritual.
E quando Deus ativa algo em alguém, não existe botão de desligar, não existe caminho de retorno para a antiga versão, porque a consciência espiritual se expande e não aceita mais viver abaixo da verdade revelada. Agora você começa a entender que esse fogo não é pressa, é propósito em movimento, não é descontrole, é direção sendo ajustada. E ao aceitar isso com humildade e firmeza, algo se alinha dentro de você, trazendo paz mesmo em meio à intensidade. Porque você reconhece que não está perdendo o controle, está sendo conduzido, e quando o céu conduz, mesmo o fogo que queima por dentro se transforma em luz para iluminar o caminho que está sendo aberto diante de você. Quando aquilo que esteve oculto começa a ser revelado, você percebe que não se trata de destaque ou reconhecimento humano, mas de alinhamento interno com algo maior. Porque ser revelado por Deus não é ser colocado acima dos outros, é ser colocado no lugar certo dentro do propósito. E essa consciência muda tudo, ajusta o coração, endireita a postura e silencia qualquer desejo de vaidade, fazendo você entender que a revelação verdadeira vem acompanhada de responsabilidade espiritual e de um compromisso profundo com aquilo que o céu confiou às suas mãos. Ao olhar para trás, agora com mais clareza, você começa a enxergar sentido em cada etapa da sua história, inclusive nas dores que pareciam sem explicação, nas esperas que cansaram e nas perdas que marcaram, porque tudo o que você viveu te trouxe até este ponto com maturidade, sensibilidade e discernimento. Nada foi desperdiçado, nada foi exagero. Tudo cooperou para formar alguém capaz de sustentar o que está sendo liberado sem se perder no processo. Existe um entendimento novo se formando dentro de você, uma percepção de que o tempo de Deus nunca falha e nunca se atrasa. E como está escrito em 1 Pedro 5,6, Deus exalta no tempo certo aqueles que permanecem firmes, não os que correm atrás de posição, mas os que aprenderam a permanecer fiéis, mesmo quando ninguém estava olhando. E essa exaltação não é barulhenta, ela é sólida, vem acompanhada de paz e de uma autoridade que não precisa se afirmar. Você resistiu quando seria mais fácil desistir. Permaneceu quando tudo parecia convidar ao recuo. Escolheu continuar mesmo sem garantias visíveis. E é exatamente por isso que o céu confia em você, porque fidelidade construída no silêncio revela caráter verdadeiro, e caráter é o que sustenta qualquer chamado a longo prazo, mais do que talento, mais do que carisma, mais do que palavras bonitas. Agora, ao perceber que essa revelação carrega peso e direção, você se posiciona com mais consciência, menos pressa e mais entrega, sabendo que não está caminhando para aparecer, mas para cumprir. E essa certeza traz um descanso profundo ao coração, porque você entende que não precisa provar nada a ninguém, apenas continuar alinhado, firme e sensível, permitindo que aquilo que Deus começou em você siga seu curso natural, sustentado pela confiança do céu e pela maturidade que foi construída passo a passo. Em algum momento do caminho, você começou a perceber que certas conexões já não fluem como antes. Conversas ficaram rasas, presenças se tornaram distantes e vínculos que pareciam sólidos começaram a se desfazer sem explicação clara. E isso doeu mais do que você imaginava, porque não houve briga nem rompimento declarado, apenas um afastamento silencioso que deixou marcas no coração. Mas mesmo sem entender totalmente, algo dentro de você sabia que esse movimento não era aleatório, era parte de um ajuste maior acontecendo no invisível. Nem todos conseguem permanecer quando a luz começa a se intensificar, porque a luz revela, expõe, confronta e transforma. E quem ainda não está pronto para encarar a própria verdade, costuma se afastar de quem carrega essa clareza, não por ódio declarado, mas por desconforto interno.
E você sentiu isso na pele, percebeu mudanças de comportamento, olhares diferentes e até julgamentos sutis. Tudo porque a sua presença passou a refletir algo que nem todos estavam dispostos a enfrentar. Esse processo não é novo, ele acompanha todos aqueles que escolhem viver a verdade do chamado. E o próprio Jesus passou por isso quando revelou quem realmente era, sendo rejeitado pelos seus, como está escrito em João 1:11. E ao lembrar disso, você entende que a rejeição nem sempre é sinal de erro. Muitas vezes é confirmação de que você está caminhando alinhado com aquilo que o céu estabeleceu, mesmo que isso custe proximidade e conforto humano. A separação dói porque envolve perdas reais, histórias compartilhadas, expectativas criadas e afetos construídos ao longo do tempo. Mas aos poucos você começa a perceber que o que se afasta agora não poderia caminhar com você no próximo nível. Não por falta de amor, mas por incompatibilidade de propósito. E esse entendimento traz uma paz silenciosa, porque você deixa de lutar para manter o que já cumpriu seu papel e passa a honrar o processo com maturidade. Com o coração mais firme, você começa a enxergar que essa separação não é perda, é alinhamento, não é abandono, é direcionamento, e ao aceitar isso, algo se reorganiza dentro de você, abrindo espaço para conexões mais verdadeiras, ambientes mais saudáveis e relações que sustentem quem você está se tornando. E assim, mesmo com saudade do que ficou para trás, você segue em frente com confiança, sabendo que o céu nunca remove algo sem preparar o terreno para aquilo que vem depois. Chegou um ponto em que se esconder já não é mais possível. Não porque o medo desapareceu por completo, mas porque ele deixou de ser maior do que a verdade que pulsa dentro de você. E mesmo sentindo o coração acelerar diante do desconhecido, existe uma clareza nova te chamando para fora das sombras, mostrando que permanecer oculto agora custaria mais caro do que avançar. E essa percepção marca uma virada interna, onde você entende que não pode mais negociar quem é para caber em lugares que já não comportam sua essência. Durante muito tempo, você acreditou que precisava estar totalmente pronto para dar o próximo passo, como se fosse necessário resolver todas as falhas, curar todas as inseguranças e ter todas as respostas antes de se posicionar. Mas o céu nunca esperou perfeição, sempre esperou disponibilidade, porque postura vem antes de preparo completo. E quando você decide se alinhar com coragem, mesmo tremendo por dentro, algo se move no invisível para sustentar aquilo que você escolheu assumir com sinceridade. Existe um descanso profundo quando você compreende que o chamado não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. E assim como foi dito a Moisés em Êxodo 4:12, o próprio Senhor se responsabiliza por capacitar a boca, os passos e as decisões daqueles que Ele escolhe, o que significa que você não precisa carregar o peso de fazer tudo sozinho, apenas precisa caminhar em obediência, confiando que a capacitação vem no movimento, não antes dele. Assumir quem você sempre foi não é um ato de ousadia humana, é um ato de alinhamento espiritual. É permitir que o exterior finalmente reflita o que já foi estabelecido por dentro. E quando essa coerência acontece, algo poderoso é ativado, porque o sobrenatural responde à verdade, à integridade e à coragem silenciosa de quem para de fugir e decide permanecer de pé, mesmo com limitações, mas com o coração inteiro diante de Deus. Ao dar esse passo interno, você percebe que não se trata de mudar quem você é, mas de parar de esconder, de parar de se diminuir e de aceitar com humildade a identidade que sempre te acompanhou. E essa aceitação libera autoridade, clareza e direção, fazendo com que o caminho se abra de forma natural. Porque quando você assume sua identidade, o céu confirma. E quando o céu confirma, nada precisa ser forçado. Tudo começa a fluir no tempo certo e na medida exata.
Se essa mensagem chegou até você e encontrou um espaço tão profundo dentro do seu coração, não foi por acaso. Existe um alinhamento acontecendo agora entre aquilo que o céu liberou e a sensibilidade do seu espírito, porque nada disso é aleatório ou fruto de coincidência, é confirmação, é direção, é o toque final de um processo que vinha sendo construído em silêncio, e ao ouvir essas palavras, você sente que algo se fecha por dentro, enquanto outra coisa começa a se abrir com mais clareza e firmeza. Existe uma resposta espiritual sendo aguardada da sua parte, não como cobrança, mas como convite, porque tudo o que foi revelado até aqui pede posicionamento, mesmo que seja interno, mesmo que seja silencioso, e essa resposta não precisa ser perfeita nem elaborada. Ela precisa ser verdadeira, nascida de um coração disposto a caminhar em alinhamento, pois quando você reconhece o chamado, o céu reconhece sua postura e passa a conduzir com ainda mais precisão. Quando você se posiciona, algo se move no invisível, portas começam a se ajustar, resistências perdem força e o caminho ganha clareza, porque como está escrito em Tiago 4:8, quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, e esse movimento não acontece apenas no campo espiritual abstrato. Ele se manifesta na vida real, nas decisões, nos encontros, nas oportunidades e na paz que começa a ocupar espaços antes dominados pela dúvida. Por isso, existe um gesto simples, mas carregado de intenção, que sela esse momento com consciência e fé. Escrever o número 77 nos comentários não é sobre números ou fórmulas. É um sinal visível de que você está dizendo sim ao que foi preparado para você. É uma declaração pública de alinhamento interno, um marco simbólico que reforça para o seu próprio espírito que você está pronto para viver tudo aquilo que foi reservado no tempo certo. E se essa mensagem te fortaleceu, te despertou ou te ajudou a enxergar com mais clareza, apoiar esse ministério também faz parte desse movimento, seja entrando para a nossa comunidade pelo link no primeiro comentário ou fortalecendo o canal pelo botão "Valeu demais". Porque quando você sustenta aquilo que te edifica, você se torna parte ativa do que Deus está construindo, e assim esse ciclo se completa com propósito, comunhão e continuidade, permitindo que aquilo que começou em você se espalhe e alcance muitos outros no tempo certo.